Olá, galerinha. Essa semana nós iremos postar aí o nosso último vídeo, né? Relacionado ao nosso bimestre. E nele a gente vai fazer a revisão de alguns conteúdos. O primeiro deles a gente vai ver razão e proporção. E em seguida a gente vai ver porcentagem, juros simples e equação do primeiro grau, que foi o nosso último assunto desse período. Vamos lá. A razão, como eu já tinha mostrado para vocês, é dois números, né, que a gente pode chamar de A e B. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero e que a razão é uma divisão. Nessa divisão, o B é o denominador. Então, por isso que ele tem que ser diferente de zero, ok? Um exemplo aqui que eu coloquei para a gente ver para participar de uma Olimpíada de Matemática de um total de 500 alunos que estudam a escola, inscreveram-se 100. Dos 40 alunos do primeiro ano A, inscreveram-se 8. Com essas informações, podemos determinar algumas razões. Então, aqui a gente pode representar esse exemplo de duas maneiras. Primeiro, ele está pedindo aqui a razão entre o número de participantes e o total de alunos da escola. Então, o total de alunos que participou foi 100. Então, vai ser o valor do A, né? Que vai ser o numerador. E o total de alunos que faz parte da turma, no caso da escola, que são os 500 alunos, vai ser o denominador, representando o B. Então, fica 100 sobre 500. Se eu cancelar o zero do 100 com o zero do 500, fica 1 sobre 5, certo? Ah, mas eu quero deixar 100 sobre 500, não tem nenhum problema, ok? Mas que a gente sempre vai fazer, né, aí a simplificação, a redução da fração por um valor menor. Então, sempre cancela aí os zeros, ok? E a proporção? O que é essa proporção, né? É justamente a razão, só que não vai envolver uma única fração, e sim duas ou mais, ok? Então, ele diz assim, dado 4 números reais não nulos, então não pode nenhum deles ser zero, ok? Porque senão vai zerar um dos membros. Ele chamou esses números de A, B, C e D. Dizemos que eles formam uma proporção. Nesta ordem, quando a razão de A sobre B é igual à razão C sobre D. Então, como ele colocou letras do alfabeto em ordem alfabética, né? Ele montou aí duas razões e ele diz que uma é proporção da outra. Como é que eu vou fazer essa proporção? Eu vou igualar essas duas razões. Então, fica A sobre B igual a C sobre D. Que eu vou fazer o meu pelos extremos e vai me dar uma multiplicação do meu pelos extremos, ok? Eu vou fazer aquela multiplicaçãozinha em cruz. Então, vai ficar A vezes D igual a B vezes C. Um exemplo, o setor de recursos humanos de uma empresa constatou que dos entrevistados pretendentes a um emprego, a razão entre o número de aprovados e o de reprovados nessa ordem era 2/7. Sabendo que foram aprovados 4 candidatos. Para determinar quantas pessoas foram entrevistadas, calculamos inicialmente a quantidade X de pessoas reprovadas. Então, ele quer saber quantas não passaram, né? Então, a gente vai colocar 4 sobre X. Esse X embaixo do 4 é justamente esse total de pessoas reprovadas que a gente quer saber. Igual a 2/7, que foi o total de alunos que passou, ok? Então, fica, aí eu faço a multiplicação do meu pelos extremos. Como eu quero saber x, então eu multiplico logo o lado que vai envolver o x. Então, fica x vezes 2, 2x, igual a 28. Passo o 2 que está com x para o outro lado, dividindo com 28. 28 dividido por 2, 14. Nas proporções, nós podemos ter ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Na diretamente,
é quando eu divido uma razão, né? Um número pelo outro. E se eu tiver mais de duas razões, porque eu não posso ter só uma no caso aqui, tá? Eu tenho que ter pelo menos duas para poder eu ver se elas são realmente diretamente proporcionais. Aí no exemplo diz assim, os números 60, 120 e 180, então eu tenho aqui três razões, certo? São diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3, nessa ordem. Então, ele quer saber se esses três números, 60, 120 e 180, por 1, 2 e 3, se eles são proporcionais. Como é que eu sei que são diretamente proporcionais? Se eu montar a razão e eu fizer a divisão de um número pelo outro e todas elas der o mesmo resultado, então elas vão ser diretamente proporcional. Se uma delas der diferente, então aquela dali não é proporcional às outras. Só vai ser proporcional, né, as que der o resultado igual, ok? Mas que na questão vocês têm que observar o todo, né? Então, se uma der diferente, vocês vão responder que elas não são proporcionais. Então, eu montei as razões 60 sobre 1, 120 sobre 2, 180 sobre 3. Se eu dividir 60 por 1 dá 60, 120 por 2, 60 e 180 por 3, 60. Então, como todas as três deu o mesmo resultado, então elas são diretamente proporcionais. E as inversas, em vez de eu dividir, eu vou multiplicar. Por quê? Porque é uma operação inversa da divisão. Então, aqui eu coloco os números 40, 60 e 80. Ele quer saber se elas são inversas ao 6, 4 e 3. Então, a gente faz 40 vezes 6, 60 vezes 4 e 80 vezes 3. Todas elas, né, quando eu fizer a multiplicação, vai dar 240. Então, quando pedir inversa, você multiplica. Quando pedir diretamente proporcional, você divide. Falando de porcentagem. As porcentagens, né, nós podemos aí trabalhar vários contextos que a gente vai levar também ao assunto de juros simples, ok? Então, a porcentagem é um modo de expressar uma razão, que o denominador vai ser 100, e a razão entre o número P, que no caso é um número qualquer número que a gente colocar lá como numerador, ele vai ser dividido por 100. E qual é o símbolo que representa a porcentagem, né? Esse símbolozinho aí, essa barrinha com essas duas bolinhas, ok? Então, ele é o símbolo de porcentagem. Um exemplo, 10% de R$ 87,50. Eu quero saber quanto é 10% de R$ 87,50. Então, esse 10% eu vou colocar 10 sobre 100 vezes o 87,50. Então, aqui você divide 10 por 100 e o resultado você vai multiplicar com 87,50, que no caso 10 por 100 vai dar 0,10, vezes 87,50 vai dar R$ 8,75. Então, 10% de R$ 87,50 é R$ 8,75. 105% de 360 faz a mesma coisa, 105 sobre 100 vezes 360. Quando eu divido 105 por 100, dá 1,05. Vezes 360, 378 graus, porque no caso esse valor que ele me deu aí, né, que ele quer saber dos porcento, é relacionado a graus. Então, tem que colocar essa bolinha de grau aí no final, na resposta, ok? Saindo aqui de porcentagem, a gente vai puxar o assunto de juros simples, porque trabalha a questão da porcentagem, que é um do escritor nosso, do SPAES, né, que a gente viu bastante aí nas nossas avaliações diagnósticas e que é um dos descritor bastante cobrado também. Então, o descritor diz o quê? Resolver problemas envolvendo juros simples. E o que é o juros simples?
é quando um capital que a gente vai chamar de C, a letra C maiúscula, tá? Não coloquei a minúscula. É aplicado durante T, que é a unidade de tempo, que pode ser dia, meses, ano, semanas. E a taxa I, esse I minúsculo, de juro. É justamente esse I que vai vir em porcentagem. Por isso que foi bom a gente ver primeiro porcentagem para depois ver a questão dos juros. Por unidade de tempo, incide apenas sobre o capital inicial. Os juros, que a gente vai chamar de J, são chamados juros simples. Então, a formulazinha, né, a gente chama aí J-CIT. Ou então, J igual a C vezes I vezes T. Então, você vai fazer aí uma multiplicação desses valores. Aqui é o significado de cada letrinha para vocês não esquecerem, tá? O C capital, que é o valor que você investe, que você aplica, né? Que você guarda lá no início do seu investimento. O T vai ser o tempo, no caso, dia, mês, ano, tá? Os juros é justamente o valor que é compensado enquanto, né, o valor está lá investido, no caso, um dinheiro que você guarda na poupança, o juro você vai saber daqui a 15 dias quanto foi que rendeu o seu dinheiro que ficou lá guardado, certo? O I é a taxa, que é o númerozinho que vai vir lá com o símbolo de porcentagem. Lembrando que sempre vocês peguem esse número e dividam por 100. E o montante se for o caso dele querer saber quanto foi o valor de início que você aplicou, mais o juro. No caso aí é o valor fechado lá no final. Eu quero saber quanto foi que rendeu, né? Quanto foi que eu lucrei há certo tempo que meu dinheiro estava guardado. Então, você vai somar o valor que você colocou de início e o que rendeu de juro, ok? Aí tem a formulazinha aí, M igual a C, que é o capital, que é o valor que você colocou no início, mais J, que é os juros. Um exemplo. Qual é o juro simples produzido por um capital de R$ 1.200, aplicado durante 1 ano e meio, a taxa de 4% ao mês? Então, ele quer saber o J. Qual é o juro simples? Então, ele quer saber o J. Então, a gente vai ver aqui. O capital, o C, é 1.200. O tempo, 1 ano e meio. 1 ano, a gente sabe que tem 12 meses. E meio, 6. Então, você soma 12 mais 6, que vai dar 18 meses. E a taxa, que é o I, 4%, você vai pegar 4 dividido por 100, que vai dar 0,04. É só você aplicar na fórmula. J igual a C vezes I vezes T, certo? Aí fica 1.200 vezes, se você quiser colocar, né, aqui na fórmula 4 sobre 100, coloque. Senão, você já pode colocar direto 0,04. Já feita a transformação que você colocou. Vezes 18, que é a quantidade de meses, de 1 ano e meio, ok? Esse 1.200 com 100, que está embaixo do 4, você pode cancelar esses zeros. Aí fica 12 vezes 4 vezes 18. Se no 100 você cancelou os zeros, só ficou 1. Então, esses números divididos por 1 vai ser eles próprios. Então, você multiplica todo mundo. 12 vezes 4 vezes 18, que dá R$ 864. Então, o juro aí desse dinheiro, né, vai ser R$ 864. Um outro exemplo, né, envolvendo a questão dos juros. Maria Luísa emprestou R$ 1.000 a Roberta por 3 anos. Durante esses 3 anos vai ser o T, tá? Durante esse período, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. Então, a cada ano,
né? Corria 10% aí de juro. Qual é o montante? Então, aqui ele não quer saber qual é o juro, tá? Ele quer saber aqui quem é o montante, quanto foi, né? Que ela deu de início, mais o juro que rendeu durante os 3 anos. Então, ela quer saber aí quanto é que ela vai ganhar. Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos, né? Então, ela quer saber o M. Então, a gente vai usar aquela formulazinha do J mais C, ok? Então, vamos lá. O capital C vai ser 1.000. O tempo, 3 anos. Você coloca 3 mesmo, porque a pergunta está direcionada a anos. Mesmo jeito que ele colocou ao tempo lá, certo? Se ele tivesse colocado o tempo em ano e pedisse a resposta em meses, aí você ia transformar. Se um ano tem 12 meses, 3 anos, você ia multiplicar 3 vezes 12, que ia dar o tanto de meses, certo? Mas como ele está pedindo no mesmo conceito, né? Ele deu o tempo em anos e está pedindo a resposta em anos, então você não mexe, coloca 3 mesmo no canto do T. E a taxa 10%, 10 sobre 100. Então, vamos lá. Primeiro aqui, como você não tem o juro, você vai achar o juro, para depois se aplicar na fórmula do montante. Então, fica J igual a C vezes I vezes T. O J, que é o que eu quero saber, 1.000 vezes 10, que é a taxa. 10 sobre 100 vezes 3, que é o tempo, 3 anos. Aí, faz a mesma coisa da outra questão lá que a gente fez, ó. Cancela 2 zeros do 1.000 com 2 zeros do 100, que está embaixo do 10. Aí fica 10 vezes 10 vezes 3, que vai dar R$300, ok? Aí eu aplico na fórmula do montante. M igual a J mais C. Se eu achei o J igual a R$300, mais 1.000, que foi o capital, né, que ela emprestou no início, então 300 mais 1.000, 1.300. E o outro assunto, né, foi as equações do primeiro grau. As equações do primeiro grau, eu mostrei para vocês a questão tanto de uma equação com uma incógnita, como aqui tem duas incógnitas, né, que a gente chama x e y, as mais utilizadas. Na como incógnita diz assim, equações polinomiais do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas na forma. O que é uma equação? Ax mais b igual a zero. Esse ax mais b, né, o a e o b a gente chama de constantes, no caso é a parte numérica que a gente tem da equação, e que esse a que acompanha o x, esse número não pode ser zero, porque se for zero, né, não vai existir a equação. Por quê? Porque vai, como ele está junto com a incógnita, quando eu fizer aí a multiplicação, vai zerar, então a incógnita vai sumir, então já não vai ser mais uma equação, ok? Um exemplo, x menos 5 igual a 9. Eu passo o menos 5, sempre na equação a gente vai querer saber o valor da variável, né? Da letrinha. Então, como eu quero saber o valor de x, então eu vou passar o menos 5 para o lado 9. Como ele está negativo, ele vai positivo. Então, x igual a 9 mais 5, x igual a 14, certo? Ah, mas eu quero saber o valor desses coeficientes que a gente chama, né? Que são o a e o b. Quanto é que eles valem, cada coeficiente? Como é que eu faço isso? O a é 1, porque eu só tenho uma letra, só tenho um x, né? Então, eu digo que vale 1. E como é que eu sei o valor de b? Menos 5. Não, não é menos 5. Por quê? Porque para ser menos 5, a equação tinha que estar igual a 0. E a equação aí está igual a 9. O que é que eu tenho que fazer? Traz o 9 para o lado do 5 e eu igualo a equação a 0. Quando eu igualar a equação a 0, aí sim eu vou descobrir quem é o b. Então, fica o a valendo 1, porque só tem um x.
E o B fica menos 5. Como o 9 está positivo e eu trago ele para o outro lado, ele vem negativo. Então, fica menos 5 menos 9. E o B vai ser menos 14. Ah, professora, mas a senhora falou que o x é 14. Sim, a variável, no caso, o valor de x é 14. Mas se eu for saber o valor das incógnitas, né, dos coeficientes aí, que a gente chama A e B, eu tenho que fazer isso, eu tenho que igualar a equação a zero. Estão vendo lá em cima de vermelhinho, né? No enunciado, que ax mais b igual a zero, certo? Então, aí, no caso do A e do B, é a questão de eu descobrir quem são os coeficientes, ok? Vamos para outra aqui. A equação com duas incógnitas é quando eu tenho ax mais by igual a c. Então, esse a e o b que acompanham o x e o y, esses dois valores não podem ser zero. Eles têm que assumir qualquer um valor, 1, 2, menos 1, qualquer número, menos o zero, porque senão vai zerar aí e vai deixar de existir a variável, ok? Eu coloquei alguns exemplos, né, modelos de equação com duas variáveis. No exemplo, 10x menos 2y igual a zero. Outro, x menos y igual a menos 8. Outro, 7x mais y igual a 5. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Sempre nessas equações, a gente vai descobrir o valor de um par ordenado. O que é esse par ordenado? É um valor de x e um valor para y, que a gente, né, coloca esses valores lá no plano cartesiano, né, aquela questão de localização. Então, para mim resolver essa equação do primeiro grau com duas variáveis, o que acontece? Ele vai me dar sempre uma referência para uma das duas variáveis, para poder eu achar uma. Então, ele vai me dar o valor de uma das duas para poder eu encontrar outra. No exemplo aqui, diz assim, dada a equação x menos 4y igual a menos 15. Determine o par ordenado para x igual a menos 3. Por que ele fala determine o par ordenado? Porque se ele está dizendo que o x é menos 3, ele está me pedindo o valor de y. Se eu tenho x e y na equação. Se ele já me deu o valor de x, então eu vou achar o de y. Então, eu pego a equação x menos 4y igual a menos 15 e troco o x por menos 3. Aí fica menos 3 menos 4y igual a menos 15. Esse menos 3, ele vem para o lado do menos 15. Se ele está menos, ele vem mais. Então, fica menos 4y igual a menos 15 mais 3. Aí, eu calculo menos 15 mais 3, sinais diferentes, subtrai e usa a resposta do maior número. Então, menos por mais dá menos, 15 menos 3, 12. Como o 15 é maior e está negativo, então fica menos 12. A variável, no caso o y, né, que aí é menos 4y, está negativo. Então, ele não pode ficar negativo, o y. O resultado dele pode, a variável não. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1 para trocar esse negativo aí. Então, menos 4y vezes menos 1 dá 4y, igual. Eu vou multiplicar só ele? Não, tem que multiplicar todo mundo, tá? Então, menos 12 vezes menos 1, que vai me dar 12. Por quê? Jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Então, o 4 que está com y, eu passo para o lado do 12 dividindo, que vai ficar y igual a 3. Porque 12 dividido por 4, 3. Então, o par ordenado é quem? Sempre no par ordenado, gente, o primeiro valor é o x e o segundo é o y. Então, fica menos 3 e 3. Você bota eles dois dentro de um parênteses. E é isso, né? O nosso vídeo trabalhou esses assuntos, que foram nossos assuntos aí do segundo bimestre. Que vocês tenham uns bons estudos.